Eu e minha Efigênia estamos casados há 34 anos. Juntando com 2 anos de namoro, já vamos para 36 anos de caminhada. Deus nos deu 3 filhos maravilhosos. E agora cada um já tem constituído a sua família também. Então nós temos 2 noras, um genro. Estamos aí com 3 lindos netos. Mesmo, Efigênia? Isso. Eu sou grata a Deus por tudo isso, porque é Deus que faz isso. Um casamento duradouro é somente a graça de Deus e a presença de Deus na nossa vida. Sabemos que 2 é fraco, mas com 3, Jesus junto, podemos ser fortes. Amém. 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 Quando nós ministramos com casais, eu costumo dizer que nós não nos colocamos como exemplos de perfeição, mas sim como exemplos de superação. Assim como eu creio que todos os casais que permanecem juntos é um exemplo de superação, porque é uma luta constante para superar, né, os obstáculos que vão surgindo, dificuldades que vão surgindo, mas perseverando e orando a Deus, pedindo sabedoria de Deus, a gente vai superando e Deus vai dando vitória. E assim tem sido conosco, eu tenho certeza que também tem sido na vida dos irmãos. Um escritor disse, eu disse para os irmãos, eu tenho dificuldade em gravar nome de autores, mas eu gravo as falas. E eu li um livro que o escritor disse que permanecer casado é uma santa teimosia. E eu penso que isso é um fato, né? E glória a Deus por isso. Quero parabenizar a cada casal e cada família que estão aqui participando. Que Deus abençoe vocês. Esse ato de vocês separar esse tempo para estar junto, para estar aí, se dedicando nesse estudo, é um exemplo de prioridade e dedicação com a sua família. Dito isso, vamos então para nosso tema. E para trazermos aqui essa palavra, nós vamos nos basear em Lucas capítulo 15, que é na parábola das dracmas perdidas. Nós vamos, dentro dessa parábola, nós vamos extrair algumas lições, trazendo para o contexto familiar, não só enquanto casal, mas enquanto família mesmo, estendendo-se a filhos e familiares. Então em Lucas capítulo 15, no versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém? Amém. Então, como eu disse, nós vamos dentro desta parábola, nós vamos trazer aqui uma aplicação para a questão familiar, a questão casal. Então, e o tema? Baseado nisso, o tema da nossa palestra é em busca do que se perdeu. Com o passar dos tempos na vida conjugal, nós corremos o risco de acontecer percas no decorrer da nossa vida conjugal. E são coisas que pelo decorrer do tempo, muitas coisas vão se perdendo, mas tem coisas que
ao se perderem, não faz falta, porque já não se tornam mais necessárias. Porque os tempos vão mudando, as estações na vida conjugal, elas vão se alterando, né? Então tem coisas que no início de uma trajetória conjugal, coisas que eram importantes, com o passar do tempo, mudam-se as prioridades, altera-se, né, as prioridades, altera-se o andamento das coisas. Mas há coisas que, independente do tempo que o casal esteja junto, em convivência, há coisas que não se podem perder. Mas a gente observa que tem acontecido muito. E isso tem trazido prejuízos para a vida conjugal e vida familiar. Muitas perdas podem ocorrer dentro, né, de casa mesmo. Porque às vezes a gente tem a tendência a pensar que as coisas se perdem lá fora, mas muitas coisas se perdem dentro de casa. É o caso aqui, a dracma, ela foi perdida dentro de casa, não foi lá fora. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, e que nós trazemos para nós, com esta mulher da dracma, é a lição da percepção da perda. Em determinado momento ela percebeu que estava faltando alguma coisa. Era 10 dracmas, havia se perdido uma. Mas mesmo sendo só uma, ela já percebeu que havia algo faltando ali. Então a primeira lição que nós temos aqui trazendo para nós é que o casal precisa estar atento a essas perdas que podem acontecer. E aí trazendo também, incluindo os filhos, o casal, o pai, a mãe precisa estar atento, ter essa percepção. Eu fico assim impressionado como pode. Eu já tive casos de mãe, pai, ao se deparar com o filho ou filha, né, um dos filhos, descobre que o filho ou filha está com envolvimento, por exemplo, com drogas. Aí se descobre, de repente, já vai preso, às vezes está numa situação difícil, às vezes estão até jurado de morte, porque está devendo pro traficante, aquela coisa toda. E aí a pergunta, como que esses pais não perceberam que esse filho estava se perdendo dentro de casa? Na maneira, na mudança de atitude, na forma diferenciada. Então, o que falta mais uma vez? Justamente essa percepção. O casal precisa estar atento, tanto entre si, como também em relação aos componentes da família. Para justamente não acontecer de estar acontecendo uma perca, alguém, como dizer assim, debaixo dos nossos narizes, as coisas estarem se perdendo e a gente não perceber. Talvez estamos ocupados, focados com tantas coisas e acontecendo percas dentro da nossa casa e nós não percebendo. E muitas vezes quando se vai descobrir, quando se vai constatar essa perca, muitas vezes já é tarde demais. Muito embora, para nós que cremos no Senhor, para nós que servimos a Deus, nunca é tarde, nunca é impossível, porque o nosso Deus, quando nós clamamos a Ele, por mais que seja uma situação difícil, Ele tem o poder de reverter isso. Mas justamente, até para que nós possamos clamar a Deus, pedir uma intervenção divina,
a gente precisa ter percebido que alguma coisa está errada. Então a primeira lição que eu chamo a atenção aqui, nossa, né? E parece-me, irmãos, parece-me que trazendo essa questão da percepção, da sensibilidade, com o faltar alguma coisa, parece-me que a parte feminina, ela tem uma sensibilidade maior do que nós homens. Por isso vai um alerta aí para os homens: ouçamos nossas mulheres, porque parece que o radar das nossas mulheres, a antena delas de captação, é mais sensível do que a nossa. E às vezes nós somos meio cabeçudo, né? A mulher às vezes nos traz uma alerta de alguma coisa, a gente, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, é claro que o homem também, principalmente nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus também nos alerta, ele nos traz alerta para nós. Então nós, enquanto família que temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos esses fatores, todos são fatores que nos auxiliam. Então aí também vem, nós também não podemos negligenciar de ouvir, de estar atento também às próprias alertas que o próprio Espírito Santo de Deus traz na nossa vida. Porque às vezes Deus está usando alguém, às vezes Deus está trazendo uma palavra, está trazendo alguma coisa, procurando nos alertar para que alguma coisa está se perdendo, e às vezes nós não damos ouvido, né? Às vezes Deus usa um pastor, Deus usa uma pregação, enfim, tantas coisas que Deus pode. Às vezes, meus irmãos, Deus usa até uma criança. Às vezes até uma criança, uma fala de uma criança pode ser um start ali para nos despertar de alguma coisa que pode estar se perdendo. E a gente precisa estar atento a isso, né, irmão? E isso, o distanciamento do casal também, nossa, é normal. Não é normal, tá? Alguma coisa diferente. No relacionamento tem que perceber, tá? Não deixar, né, desandar. Isso. Assim. Amém? Não, é isso mesmo. Então aqui eu vou citar, por exemplo, um principal exemplo que eu vou citar, são dois que eu vou apresentar. Tem muitas coisas que podem estar se perdendo no contexto familiar, mas eu vou apresentar duas e uma eu vou me delongar mais. A primeira delas que eu quero citar é as memórias, as boas memórias, que é justamente nisso que no final nós vamos fazer um exercício de resgatar boas memórias. O que acontece muitas vezes que nós ficamos muito, com o decorrer do tempo, a gente vai focando muito em coisas negativas e vamos esquecendo as coisas boas que aconteceram, inclusive a questão testemunhal para a nossa geração, para nossos filhos, para os nossos familiares, muitas coisas. O próprio Deus, com relação ao povo de Israel, ele frisou várias vezes que os pais deveriam sempre estar resgatando para os seus filhos, para a sua descendência, as memórias das providências de Deus, dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus que ele tinha feito para com eles. Então uma das coisas que nós não podemos deixar se perder no seio familiar é as boas memórias daquilo que Deus tem concedido à nossa vida. São livramentos, são milagres, são provisões de Deus, tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida enquanto casal, enquanto família, e que a gente precisa testemunhar isso e não pode deixar isso se perder. Por exemplo, a nossa conversão, por exemplo. Você já testemunhou para o seu familiar, seus filhos, como que você veio para o Evangelho? Já testemunhou, por exemplo, seus filhos sabem como alguma coisa pode ter acontecido
no nascimento deles, por exemplo, né? Eu, no meu caso, eu vim saber, irmão, eu tive um livramento no meu nascimento, tive complicações, que quando eu nasci, o médico disse, primeiramente o médico falou pro meu pai, ó, ou é criança ou é a mãe. Um dos dois não vai escapar. E aí, claro, deram prioridade para atender a mãe, e eu nasci, e aí o médico falou, bom, ele só tem 10% de probabilidade de sobrevivência. Meu pai, como servo de Deus, saiu lá para aquele corredor do hospital, lá no meio de todo mundo lá, dobrou o joelho no meio de todo mundo mesmo, clamou a Deus para que Deus me desse vida. Mas sabe quando é que eu fiquei sabendo disso, irmãos? Eu já tinha quase 30 anos. E que foi muito importante para mim. Mas veja, meu pai resgatou isso, essa memória desse grande milagre que Deus fez na minha vida e que isso passou a ter um grande significado para a minha vida. A partir do momento que eu fiquei sabendo disso, minha vida trouxe um grande significado. Quer dizer, eu sou um milagre de Deus. Então é um exemplo que nós precisamos resgatar isso. Nós não podemos deixar isso se perder no seio familiar. Trazer o resgate. Às vezes, hoje, às vezes o casal, a família já está, Deus abençoou, está vivendo hoje uma situação mais confortável, né? Uma coisa mais tranquila. Mas nossos filhos precisam saber que as coisas, para chegar onde chegou, não foi tão fácil. Caminhos, né, que foram passados, dificuldades que foram passadas, para que eles saibam e que as coisas não são fáceis, mas ao mesmo tempo também saibam que nós servimos um Deus que cuida de nós, que traz providência para as nossas vidas, e que isso serve também de inspiração para eles. Então, eu disse para os irmãos duas coisas que eu vou mencionar aqui que não pode se perder na vida conjugal e familiar. A primeira é essa questão das memórias, que nós precisamos resgatar, precisamos trazer, precisamos testemunhar. E não só questão de, mas também coisas, muitas vezes até coisas engraçadas, que no momento às vezes nem foi tão engraçado, né? Nos momentos às vezes foram dramáticos, mas que passado o tempo das coisas depois acaba se tornando coisas até que hoje a gente pode até rir de uma situação que a gente passou, e que hoje a gente pode olhar para trás e até dar risada, né? E que são memórias que a gente não pode deixar se perder. Alguém disse que nós temos a tendência de escrever coisas boas na areia, e as coisas negativas, as memórias negativas, a gente crava na rocha. Tá ali, sempre aparecendo. As coisas boas parece que estão escrevendo na areia, o vento vem, assopra e desaparece. Mas não, nós devemos fazer o contrário. As memórias, as coisas boas, os milagres de Deus, as providências de Deus tem que estar cravado na rocha, como um testemunho daquilo que Deus é na nossa vida, das superações que nós alcançamos para chegar aonde nós chegamos. E as coisas negativas escreve na areia, deixa passar, que deixa se perder, não tem problema, não precisamos ficar trazendo isso à memória, porque passou, e agora como o apóstolo Paulo diz, deixar as coisas que para trás ficam e seguir para frente, para o alvo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora eu quero trazer uma perda que muitas vezes ocorre na vida do casal, e entendendo também a questão familiar, conforme a minha esposa citou aqui, é a perda da intimidade.
E quando eu falo de intimidade, essa intimidade é em 4 áreas. Porque alguém pode pensar, não, fala intimidade, já fala logo na área sexual. A sexual é uma intimidade do casal. Mas existem 3 outras intimidades que, ao ser perdida, ela reflete na intimidade sexual. Que a sexual é uma intimidade do casal, mas tem outras 3. E eu menciono aqui. A primeira delas é a intimidade espiritual. O que vem ser essa intimidade espiritual? É justamente a união do casal espiritualmente, em servir a Deus, em juntos orar ao Senhor, em juntos buscar o conhecimento de Deus, buscar as soluções de Deus, as respostas de Deus, a direção de Deus. E a gente muitas vezes percebe isso, né? Com o decorrer dos anos, do tempo, muitas vezes vai se perdendo essa intimidade. É claro que não há um mesmo nível de espiritualidade do casal. Há diferença. Não só questão de nível, mas questão também de formas de se relacionar com Deus. Um cônjuge, muitas vezes ele é mais extrovertido, ele é mais expansivo, né? O outro, muitas vezes, é mais contido na sua forma de expressão das coisas de Deus. Mas o casal precisa estar unido nessa intimidade espiritual. Porque há um poder muito grande nesta unidade. Conforme a minha esposa mencionou aqui, aquele versículo diz que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Aí se discute muito o que seria essas 3 dobras aí, mas é um consenso teológico aí que essa terceira dobra aí é a presença de Deus, né? O esposo, a esposa e a presença de Deus é através do Espírito Santo na vida familiar, na vida do casal. E quando há esta unidade, essa intimidade espiritual entre o casal e entre a família, isso é uma fortaleza que o inimigo muitas vezes se levanta com as suas investidas, mas quando o casal está junto nesta intimidade espiritual e juntos se propõe a buscar a Deus, meus irmãos, há um poder muito grande nisso aí. Às vezes não acontece dos dois estar nessa unidade, um só começa a buscar ao Senhor, isso já é válido, sim. E há muitos casamentos que estão sustentados pela oração e intercessão de um dos cônjuges. Mas o melhor mesmo é quando os dois estão unidos nessa busca de Deus, nesse servir a Deus, nesse adorar a Deus. E aí, essa intimidade espiritual do casal, para que isso ocorra, né? Ela não pode estar só restrito à questão da igreja. O casal precisa ter o seu momento juntos, no seio familiar. Isso já é comprovadamente demonstrado que um casal que ora junto, que lê a Bíblia junto, tem um diferencial no seu contexto familiar. Muitas coisas nós podemos fazer juntos,
questão de lazer, questão de trabalhar, mas uma das coisas que o casal precisa fazer junto. Antigamente era chamado o culto doméstico, né? Mas não precisa ser especificamente um culto. Se puder fazer um culto, melhor ainda. Mas cada família, cada casal é próprio, né? Tem o seu contexto, a questão de horários, questão de coisas, e questão de... Mas é importante de uma forma ou de outra, seja um culto, seja uma leitura bíblica, uma oração, mas é imprescindível para o casal cristão ter esse momento para estar juntos nessa intimidade espiritual. E ali também, onde pode ser colocado, se estiver enfrentando alguma dificuldade espiritual, alguma tentação, alguma coisa, e ali ser colocado junto, diante de Deus. E é uma bênção, meus irmãos. Quando diante de uma problemática, de um desafio, até mesmo de uma enfermidade, tantas coisas que podem ser na nossa vida, o casal e a família poder reunir-se e orar a Deus e buscar a intervenção de Deus. Eu digo uma coisa para os irmãos: milagres não têm acontecido mais no contexto familiar. É porque às vezes nós corremos buscar tantas coisas primeiro. E aí, na verdade, a gente inverte, né? A gente devia primeiramente reunir, orar a Deus, para depois, com a direção de Deus, ir buscar as providências que são necessárias. Mas às vezes a gente acaba esquecendo, cada um sai e busca uma coisa e coisa a outra e tal, e às vezes nem resolve, acaba complicando demais. E lá depois, vamos orar. Isso quando ora, né? Porque às vezes não ora, depois vira uma acusação um contra o outro, e vira uma guerra, e aquela coisa terrível. Mas quando o casal, a família, tem de Deus essa intimidade espiritual, é uma bênção. E a gente não pode deixar isso se perder. Hoje nós temos muitas distrações, nós temos muitas ocupações. E como eu disse, se nós não tivermos cuidado, essa intimidade espiritual, ela se perde. Quando pensa que não, a gente passou aí uma semana, um mês, 2 meses, não ora junto, não adora a Deus junto, não testifica, não testemunha das coisas de Deus junto. Então, eu deixo aqui essa palavra aqui. Se os irmãos não têm feito isso ou têm deixado de fazer, reserve um tempo ao redor da mesa. Vamos contar aqui o que Deus fez na nossa vida, o que Deus está fazendo. E a fé vai ser renovada, vai ser edificada, vai ser fortalecida, para podermos enfrentar outros desafios que surgirão, mas que o mesmo Deus que nos ajudou até aqui, é como disse o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa expressão do profeta é uma expressão profética, porque o Deus que até aqui nos ajudou é o Deus que não muda, é o Deus que permanece, é o Deus que é fiel, e que da mesma forma que nos ajudou nas coisas que nós já enfrentamos, é o Deus que permanece e estará conosco para nos ajudar em desafios que surgirem à nossa frente, e nós não seremos derrotados em nome de Jesus. Então a primeira intimidade que o casal não pode perder é a intimidade espiritual. Mas tem uma segunda intimidade que o casal também não pode perder. É a intimidade emocional. O que vem a ser isso, irmãos? É um saber o que está acontecendo com o outro. Irmãos, é impressionante como muitas vezes, a minha esposa mencionou aqui, se nós não tivermos cuidado, vai acontecendo um distanciamento
entre os cônjuges, chegando ao ponto de se tornarem verdadeiros estranhos. Quando o casal se conhece, né? É o namoro, o período de namoro, aquela coisa toda. Estão ali juntos, sempre conversando. Na época do telefone, né, irmãos? Hoje é o celular, hoje é o WhatsApp, né? Quando tá namorando e conversa e fala de tudo. Fala o que almoçou, fala o que jantou, fala onde foi, fala o que falou, fala o que fez. Eu lembro que na nossa época era a época do telefone era orelhão com ficha, né? Eu lembro que eu ia ligar para ela, mas eu comprava um pacote de ficha. Ia lá e caindo, e ligando, e caía, ficava com meu irmão, mas... E aí chegava aquela hora de despedir, para você, né? Para eu. Ficava era uma dificuldade para Desliga aí. desligar aí, desliga você, desliga. Mas aí com o tempo, meu irmão, não sei o que vai acontecendo, né? Parece que a gente vai parando de conversar, vai parando de passar pro outro que está acontecendo com a gente. Aí chegam os filhos, a atenção, claro, se volta para os filhos. Mas se o casal não tiver cuidado, principalmente a mulher, ela foca totalmente no filho, e o casal vai se distanciando, vai. E o que vai acontecer? Os filhos eles chegam depois, e eles chegam depois, E vai mais cedo. e são os que vão antes. Quer dizer, quando os filhos chegam, estava o casal. Depois os filhos se vão e vai ficar o casal. Se no decorrer da criação dos filhos, o casal não reservar momentos só para o casal, para manter essa intimidade emocional e a espiritual e a sexual, vai acontecer esse distanciamento. Vai perder a intimidade. Aí quando chega lá na frente, quando chega o momento do ninho vazio, que quando os filhos vão embora, um olha para o outro e aí Fica difícil. não pergunta diretamente, mas conversa assim, ó, quem é você? Os dois desaprenderam a não se comunica mais a expor o seu particular, perderam o contato, estão à distância. Tanto é isso, irmãos, que nessa época da chamada síndrome do ninho vazio, há uma grande incidência de separações. Justamente por isso, porque existe muitas vezes, ocorre um distanciamento tão grande no casal que se torna uma coisa insuportável. Fica duas pessoas dentro de uma casa que não consegue se comunicar, não se fala, não tem mais intimidade nenhuma. É uma coisa terrível. Tanto que muitos casais não conseguem mais superar esse distanciamento. Eles separam depois de velhos. É que eu ia falar, mas depois de velho, aí alguém fala, mas como é que pode, né? Depois de velho vai se separar? Bem pode negócio, mas é justamente isso. Que com o decorrer do tempo, aí eu mencionei a questão dos filhos, mas tem a questão, muitas vezes a questão é profissional, né? Que um se dedica à profissão e tal, tudo isso nós temos que ficar, mas o que nós não podemos deixar perder é essa intimidade emocional. Esse contato emocional de um com o outro. Esse poder compartilhar com o outro o que está acontecendo. Aí muitas vezes vai ocorrendo esse distanciamento, aí o cônjuge compartilha com o amigo, a esposa compartilha com a vizinha, compartilha com não sei com quem, compartilha com um colega de trabalho, mas não compartilha com o seu cônjuge. Porque essa intimidade emocional é justamente isso, você compartilhar com o seu cônjuge o que se passa. E ter a segurança de que esse seu companheiro, essa sua companheira,
Você terá segurança que você pode abrir o coração para essa pessoa, para ele ou para ela, né? E ter a segurança que essa pessoa que está do seu lado, ela vai saber te ouvir, vai procurar compreender, vai procurar ajudar, ou mesmo só o ato de poder compartilhar, né? Porque tem coisa que é só falar mesmo, não precisa nem, o outro não precisa ter solução, mas a gente precisa falar, né? E eu não sei se isso é verdade, mas parece-me que o pessoal da área psicológica fala que parece que as mulheres ainda têm mais necessidade de falar, né? Nós, homens, parece que somos mais recatados, mas as mulheres, se ela não falar para o cônjuge, ela vai falar para alguém. Então, se você, marido, não der ouvido para sua esposa, para alguém ela vai falar. E isso não é bom, porque às vezes esse compartilhar com um terceiro, intimidade próprias do casal, não é muito bom. O ideal é que seja próprio o casal. É claro que pode acontecer situações que vai ter que buscar um auxílio de alguém, mas que seja escolhido uma pessoa idônea, madura, que possa realmente ser alguém que vai poder nos auxiliar. E nós temos nossas lideranças e conselheiros, pessoas que podem ser nossos conselheiros, mas o principal é o casal ter essa intimidade. Não deixar isso se perder. Aí eu pergunto, como é que está aí o diálogo no meio do casal? Como é que está? Como é que está a confiança? Né? O cônjuge não pode ser uma pessoa descontrolada. Porque tem coisas que o cônjuge não tem receio de falar pro outro, porque, meu Deus, vai aprontar um escândalo, vai fazer um tropé. Então, a gente tem que buscar ter esse equilíbrio, essa maturidade, para que o outro possa ter essa segurança de compartilhar conosco o que se passa e saber que nós vamos ter a tranquilidade, vamos ter a calma de ouvir e aí junto buscar de Deus a solução. Irmãos, o negócio é tão sério que tem cônjuge que convive com um problema de saúde e não compartilha com o seu cônjuge. Como pode isso? Né? E aí entrando pela questão, da questão sexual, às vezes tem cônjuge que ele tem um problema, uma dificuldade na questão sexual e não compartilha com o seu cônjuge. E aí, voltando à questão masculina, nós homens, nós temos um pouco mais de dificuldade nessa questão de expor as nossas emoções, né? De expor o que nós passa conosco. É claro que tem hora que a gente fica quieto, a gente fica ali no quieto ali, a gente está quieto por ele estar quieto mesmo. As nossas irmãs precisam entender que tem hora que nós estamos quietos, mas não é porque está acontecendo nada não, porque a gente está quieto mesmo. A gente quer ficar quieto mesmo, não significa que está acontecendo nada. É o nosso momento de ficar quieto. Mas se está quieto o tempo todo, aí é de se preocupar, né? E aí o esposo tem que ver também como é que fica a cabeça dessa esposa. Ela percebendo que alguma coisa está errada e você não fala. Como é que fica a mil a cabeça. E a mente já começa, né? Fica a mil. Pensa no desespero, começa a pensar na mente. Então por que não compartilhar? Precisa compartilhar. Então essa intimidade emocional que o cônjuge precisa ter. Não pode deixar-se se perder. Nós, quanto cônjuges, temos que ser o melhor amigo um do outro. Eles precisam do diálogo. Se não ter o diálogo, aí como que vai compartilhar? Né?
tendo um diálogo, aí surge, aí tem essa intimidade de se abrir um com o A outro, comunicação. comunicação. Mas quando foge isso, vem os problemas, não se abre, não, porque não tem diálogo. Certo? Isso. E aí fica uma dificuldade. Então nós falamos primeiro na intimidade. O casal não pode perder a intimidade, nós falamos espiritual, a intimidade emocional. E tem uma outra intimidade que o casal também precisa ter, e que às vezes alguém possa pensar que isso tem nada a ver, mas tem. Que é a intimidade financeira. Porque quando nós falamos de intimidade, significa o quê? Intimidade significa um ter o conhecimento do que se passa. E o que a gente percebe também, muitas vezes, o casal perder essa intimidade financeira. Irmãos, eu já vi casos de um dos cônjuges já está tão endividado que já está comprometido a casa, está comprometido os bens, e o outro cônjuge não está sabendo. Se meteu em negócios errados, em coisas, e o outro cônjuge não está sabendo. Porque não há intimidade financeira. O que é intimidade financeira? O casal, e aí é importante também até os filhos, saber como anda a questão financeira da família. A questão do ganho e também a questão do gasto. Né? Tem filhos que chegam para ele está tudo certo, né? Tá, beleza, eu quero um iPhone aí de 15, aqui é $2.000. É, por aí. Eu quero. É porque para eles, né? Aí tem pais que nós não podemos deixar nossos filhos perceber que nós estamos passando uma dificuldade. Não, tem que perceber sim. Até para que eles possam ajudar a orar também. Aí vem a intimidade espiritual. Os filhos também precisam compartilhar. Porque se eles sigam só não, tá tudo bem, tá tudo maravilha, tá tudo... Mas para eles tá tudo certo. Então isso quer, venha a nós. Quando chegar o momento de que você não puder atender a uma necessidade, eles não vão entender. Então essa intimidade financeira é importante na família. O cônjuge, né? Porque quando o ideal, quando a unidade do casal, o casamento, não tem mais o meu e o teu, é o nosso, né? É o nosso. Então não é, aí eu já vi casais que não, a minha geladeira, porque a pessoa trabalha nela que comprou, né, na minha geladeira, e quando eu vejo isso aí, minha geladeira, a minha televisão, eu falei, ixi, já está caminhando já para, né, a partilha de bens, né, meus bens, os teus bens, os meus bens. Então essa intimidade financeira, ela é muito importante, porque alguém possa pensar que não é, mas só existem alguns fatores que são causadores de separações, de divórcio. E a questão financeira, irmãos, está entre as primeiras. E alguém pensa, não, mas é porque é aperto. Não, irmãos, não é só quando às vezes, quando ganha mais, porque às vezes quando está ali no problema, no aperto financeiro, na dificuldade ali, o casal se une, né? Se une, tá nas forças, um faz uma coisa aqui, a mulher faz um negócio para vender ali, tal, o casal tá unido para unir, e vai. Mas parece-me que o maior problema surge justamente quando começa a vir a abundância, aí começa a vir a fartura, aí parece que é onde era para ter mais tranquilidade, onde começa a surgir as maiores dificuldades. E se o casal não tiver cuidado nessa questão financeira, irmãos, vira uma guerra.
Aí, irmãos, eu já vi esposa que tem que pegar dinheiro escondido do esposo, que glorifica a Deus quando ela vai pegar uma roupa, irmão, e acha uns dólares no bolso que o esposo esqueceu. Ela glorifica a Deus, oh aleluia, providência do céu. Mas isso não é bom ser assim, né? Isso não é bom ser assim. É bom o casal procurar ter conhecimento, compartilhar, seja dificuldades, necessidades. E se recebeu uma bênção, Deus está abençoando, por que ficar escondendo? Não, eu vou esconder, porque senão minha mulher vai gastar, ou meu marido, porque geralmente tem um que é mais gastador, né? Geralmente tem, às vezes é a mulher que é gastadeira, às vezes é o esposo que é gastador. Então, nessa questão da administração, aí já seria bom aquele que não é o... Aí é a questão do controle da administração, afinal. Aí varia que cada casal, né? Mas o ideal, a administração é ficar na mão daquele que é o mais contido, né? Aí o casal tem que... Hã? Deixa, né? É. Aquele que é mais equilibrado, né? Porque tem... mas aquele que tem mais facilidade, né? Precisa estar junto ali com o outro, né? Às vezes nós temos pessoas que aí por uma questão emocional, que aí já é um problema emocional, que é a questão consumista, e tem pessoas que têm um problema emocional que procura se resolver isso consumindo, mas aí precisa buscar de Deus uma solução disso. Não pode, né? Não pode querer resolver os seus problemas toda vez indo pro shopping, né? Porque essas coisas passam. Aí compra, daqui a pouco já passou de novo, já compra de novo. E aí tem aquela emoção da compra, mas depois vem a outra emoção da hora que chega a fatura, né, irmão? Aí é lágrima, né? Mas o casal precisa ter essa intimidade, esse entrosamento. Irmãos, como que pode? Hoje, não sei se ainda acontece, mas eu já vi casos do marido vender a casa, irmão, sem consultar a esposa. Aí chegou para a esposa e falou: vamos mudar. Mas como assim mudar? Ah, não, tal dia nós vamos mudar. Vendeu a casa, negociou a casa e nem sei, a esposa nem está sabendo. Então esse tipo de coisa, irmãos, não é bom. Não é bom, né? O casal precisa estar compartilhado. Tem que chegar num acordo, né? As coisas precisam ter acordo. Para que não haja essa perda, não haja esse distanciamento. Daqui a pouco, irmão, tá cada um puxando para um lado. Jesus falou que uma família, uma casa, onde um fica contra o outro, uma casa não subsiste. Eu lembro de uma vez que eu vi uma ilustraçãozinha de dois cachorrinhos. Aí os donos colocou a ração para um e colocou a ração para o outro. Só que os dois estavam presos na coleira. Aí um ficou puxando para um lado para alcançar a vasilhinha de ração, e o outro puxando para o outro lado, puxando. Só que nenhum alcançava, porque os dois ficavam esticando a corda. Nenhum chegava aqui, não chegava aqui. Até que depois de muita luta, um dos dois cachorrinhos teve a feliz ideia, falou: vamos fazer o seguinte, vamos nós dois comer junto aqui, esse lado aqui, depois nós vamos dois juntos pro lado de lá. Então tem casal que tá cada um puxando para um lado. Falando na questão financeira, cada um puxando para um lado. E aí nenhum nem outro. E o lar não subsiste. Aí entra a questão dos filhos também, porque às vezes tem os filhos, né, que muitas vezes ainda estão no seio familiar, começa a ter a sua renda e já puxa para lá, gasta para lá, não coopera nada na família, agora é minha renda tal.
Mas continua no seio familiar. Tem que compartilhar, tem que estar junto. Porque uma família, quando se une nessa questão financeira, irmãos, é uma bênção. Com pouco se alcança muito. Mas quando não há unidade financeira na família, quando nossa intimidade financeira, irmãos, o muito se torna pouco. Não há nada suficiente. Nós temos famílias aí que têm uma renda abençoadíssima, mas que vivem em dificuldade, porque é cada um puxando para um lado. Cada um para si. E ninguém consegue construir nada. Então, a família, o casal, precisa ter essa intimidade financeira. O bom é ter uma planilha, né, de ganhos, de gastos, uma planilha de planejamentos, do que se quer conquistar, de onde quer chegar, para que juntos possam prosseguir o alvo, para que juntos possam colocar diante de Deus, na sua intimidade espiritual, colocar diante de Deus, e assim alcançar aí muitas bênçãos, muitas vitórias da parte de Deus. E o melhor de tudo, né, irmãos? Não ruir, como infelizmente tem acontecido com muitas famílias que têm alcançado uma prosperidade financeira, mas por conta de perder essa intimidade espiritual, emocional e financeira, o lar vai à ruína. E aí entra a quarta intimidade, que eu deixei por último, porque ela está muito relacionada com as outras, que é a intimidade sexual. Que às vezes muita gente não entende, muito casal não entende, porque muitas vezes as coisas não andam bem na questão da intimidade sexual. Pensa-se logo em alguma coisa física, pensa logo em alguma coisa, e muitas vezes está atrelado à falta, à perda da intimidade nas outras áreas. Por isso, irmãos, que a verdadeira intimidade sexual só alcança dentro do seio conjugal, justamente aonde haja essa intimidade espiritual, emocional, onde há uma plena unidade, porque a Bíblia traz a questão sexual não é como um ato meramente físico. As pessoas aí no mundo, na sua promiscuidade, na sua imoralidade, né, tem trazido a questão sexual como algo meramente físico. Mas não é. A Bíblia apresenta a questão da sexualidade como um todo do ser humano, que envolve emoções, sentimentos, que envolve o racional e, claro, o físico. Então a plenitude da intimidade sexual só alcança aqueles que percorrem esse caminho da intimidade nas outras áreas também. Então alguém pensa que a realização sexual é a diversidade de parceiros, é não ter compromisso, é nada. Isso é tudo, fica tudo na superficialidade. Por isso que a verdadeira intimidade, ela passa, né, por essa unidade do casal, e que tem que haver essa intimidade nas outras áreas, para que, ao chegar na questão sexual, o casal possa estar unido, então possam desfrutar dessa intimidade. Porque se as coisas não estão bem emocionalmente, há barreiras emocionalmente. Se as coisas não estão bem espiritualmente, há barreiras espirituais. E aí entra também a que nós falamos da questão financeira. Irmãos, quando muito uma relação sexual ela vai se tornar algo mecânico, muitas vezes uma carga, umas vezes algo ruim, difícil, digno de ser evitado.
mas porque nas outras áreas o casal tem perdido essa intimidade. Então eu quero rogar a Deus que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada casal que nesta oportunidade, e que vocês possam, que nós, né, porque eu estou aqui junto com a minha esposa, nós estamos juntos nessa empreitada, que nós possamos fazer uma avaliação, uma análise dessa percepção, como anda a nossa intimidade, se ela não tem se perdido pelo decorrer do tempo, pelo decorrer do nosso labor diário, e que nós possamos ir atrás e buscar isso de volta, porque isso pode ser reencontrado. Por isso que eu tenho assim, buscar o que se perdeu. Se o casal constatar que há perdido essa intimidade, que possamos buscar isso. Isso precisa ser reencontrado. E o casal poder desfrutar ainda de bênçãos que Deus tem reservado para a vida toda para o casal. Como eu disse aqui, são fases. Nós temos a fase que nós iniciamos nossa vida conjugal, depois tem aqueles que têm os filhos, tem a fase dos filhos, depois os próprios filhos vão tendo as fases deles, quando eles são bebezinhos, depois já vão crescendo, entra depois a fase da adolescência, depois a fase da juventude, e cada fase dessa deles também influi nas nossas vidas, né? São formas que nós vamos convivendo. E depois, o momento que entra só os dois novamente. Eu com a minha esposa, há cerca de 2 anos, nós entramos para esta fase. Estamos só nós dois agora. E Deus tem concedido, nós podemos desfrutar coisas que no decorrer do tempo que nós estivemos criando os filhos, não foi possível. Mas agora, Deus proporciona para nós uma oportunidade de nós podermos alcançar, desfrutar coisas que em outras épocas do nosso casamento não foi possível, mas que agora é possível. Então, em cada fase do matrimônio, que nós possamos saber aproveitar, desfrutar aquilo que Deus tem reservado para nós no casamento. Glória a Deus. E eu finalizo, caminhando para a finalização dessa palavra, voltando na parábola da dracma. Então nós vemos ali que, primeiramente, a mulher ela percebeu, então a percepção de que havia perdido algo. Depois veio a busca, porque, irmãos, também não adianta a constatação que alguma coisa não vai bem e não fazer nada também. Que aí vem a omissão, vem a negligência. Porque a constatação é uma coisa, que é importante, é o constatar. Mas o só constatar não basta, tem que agir também. Então nós, esta manhã aqui, trazendo essa palavra aqui, o pastor Davi promoveu esse trabalho aqui para os casais. E se mediante isso que nós estamos falando aqui, o casal chegar a uma constatação de que algo tem se perdido e que precisa ser buscado, ao terminar essa live aqui, vamos para a ação. O que precisa ser feito? O que precisa ser buscado? Quais os mecanismos que nós vamos utilizar para nós resgatar aquilo que se perdeu? A mulher, quando ela constatou que havia perdido a dracma, ela tomou as providências para achar o que havia perdido. Então, existem muitas coisas que pode ser feito, né? Por exemplo, se o casal percebe, de repente, muito tempo, que não tem um momento, um casal a sós, é momento de reservar aí uma saída, um passeio, uma viagem, só os dois. Marcar aí um momento só para os dois. Quanto tempo? Pergunta agora ao casal que tem filhos. Quanto tempo vocês não têm só vocês dois? Um momento só de vocês. Ah, mas o meu menininho, meu Deus, meu irmão, tem sogra para isso, tem avó para isso. Entendeu? Tem familiares para isso, deixa lá. Entendeu? Deixa lá. Tá cheio de vô e vó aí. Tem vô aí? Os vô lá, glória a Deus, também aí. É claro, não vai acostumar também, ficar direto, né? Mas é de vez em quando, né? Porque a responsabilidade para cuidar dos filhos. Mas, meus queridos, reserve esse momento, um jantar a sós. Entendeu? Faz aí alguma coisa, só os dois.
um passeio, alguma coisa, enfim. Alguma coisa especial. Para que possa resgatar isso. Mas eu cito alguns exemplos aqui, mas o casal, conhecendo vocês, vocês vão saber o que precisa ser feito. Mas a tônica aqui é o seguinte, mas alguma coisa precisa ser feita. Você está percebendo que há um distanciamento, o maridão está lá, a esposa está lá. Meu irmão, vamos fazer alguma coisa. Né? Não vai esperar, porque tem... nós, enquanto pastores, muitas vezes nos deparamos quando casais vêm nos procurar. E, meu irmão, a coisa já... Tem homem que só vai procurar o pastor quando a esposa pegou a mala e já pôs lá pro lado de fora da casa. Ai, pastor, pelo amor de Deus, a minha esposa está indo embora. Ué, meu irmão, mas será que você não percebeu que a coisa estava distante, que ela estava infeliz, alguma coisa não estava bem? Só depois que ela pôs a mala, que ela arrumou a mala, que agora que você vai... Não espera o cônjuge arrumar a mala, não. Para você tomar providência de alguma coisa. Se percebe que alguma coisa não está bem, o mais rápido possível. E há casos que só os dois não dão conta. Há casos que se aprofundam tão... o distanciamento, a perda é tão grande que a gente, como eu disse, precisa da ajuda de um terceiro. Isso não é vergonha nenhuma. Vergonha é a derrota, vergonha, né, é a destruição. Não envergonha nenhum obreiro, né, um líder procurar o seu pastor, procurar alguém de ajuda, falar, nos ajuda aqui, nos ajuda em oração, nos ajuda aqui, nessa parte, estamos em dificuldade aqui. Isso não diminui ninguém, não. Não diminui ninguém. Às vezes precisa de agora, irmãos, sejamos criteriosos com essa busca de terceiros. Sejamos criteriosos, porque não é qualquer um. Não deixe qualquer pessoa entrar na intimidade de vocês. A intimidade do casal, ela é sagrada. É uma coisa que o próprio Deus, até o próprio Deus respeita. Deus, na sua soberania, ele faz o que ele quiser, mas Deus respeita. Deus não entra na intimidade de um casal, a menos que eles permitam. E nós, enquanto pastores, às vezes acontece, já aconteceu muito, e eu aprendi com um pastor isso, um pastor me ensinou, que às vezes a gente toma conhecimento que algum casal está com dificuldade e tal, o pastor, pelo amor de Deus, tem que ir lá. O senhor tem que ir lá visitar aquele casal. O pastor falou, não, não vou não. Eu não entro na casa de um casal, a menos que eles convidem. Porque a intimidade de um casal, eles, só pode alguém entrar para auxiliar em alguma coisa com a permissão do casal. Então, a intimidade do casal não é algo que todo mundo pode entrar, não é coisa que todo mundo tem que ficar sabendo, não é coisa que tem que ficar falando aos quatro ventos, né? Porque às vezes tem irmãzinhas, irmão, que não tem sabedoria, né? Às vezes está com dificuldade lá em casa, ela está lá na fila do hospital esperando para passar uma consulta e fala, ei, mas aquele marido meu é uma tribulação. Essa noite foi um desastre, não sei o que, irmão, fica lá no meio de todo mundo contando de intimidade sexual, de intimidade, irmão, que vigia. Que coisa, que falta de vigilância, que falta de sabedoria é isso? Isso é falta de sabedoria, irmãos. Intimidade do casal não é para ser exposto. E se houver a necessidade de ser exposta, tem que ser com muito critério e tem que saber com quem, uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, maturidade, responsabilidade. Porque é uma coisa muito decepcionante. Quando de repente você compartilha a intimidade com alguém, e quando você chega no culto, alguém vem dando tapinha nas suas costas, ô irmão, estou orando por você, viu? Deus vai te dar vitória. Mas que coisa é essa? Mas você vai ver que essa história, estou orando por você, você vai descobrir que a pessoa já está sabendo, já está a igreja inteirinha sabendo o que você compartilhou. Que falta de sabedoria, né, irmãos? E isso para nós enquanto líderes, para nós enquanto, mesmo servo de Deus, quando nós tivermos contato com alguém, nos procurar, quando nós somos alvo da confiança de alguém, irmãos, que nós saibamos também manter isso em um particular. Porque às vezes como é que, não, vou contar, mas você não conta para ninguém, tá? Aí a outra me fala, você não conta para ninguém também. Esse não contar para ninguém, meus irmãos,
E aí tem aquela história de que quem conta um conto, aumenta um ponto. É mais ou menos assim, tinha um ditado, né? Então vai aumentando, quem vai passando, sempre vai aumentando, né? Daqui a pouco, em vez de ter uma solução, criou um problema. Então, se nós formos alvo da confiança de alguém, numa busca de ajuda, que nós também saibamos, temos a responsabilidade também de sermos discretos e guardarmos aquilo, e ajudar em oração, e naquilo que nós pudermos aconselhar e ajudar, porque nós também precisamos, muitas vezes, da ajuda de alguém. Bendito seja o Senhor. A minha esposa já está falando aqui para mim, encerrando aqui, que ela já... E eu já vou obedecendo ela aqui, viu, irmão? Você falou alguma coisa? Não falei nada. Aqui, irmão, ó. Aqui, ó. Eu vou revelar minha intimidade aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho outra parte. Mas é interessante que o casal, meus irmãos, nessa intimidade, eles têm códigos pessoais, né? Que eles se comunicam no meio dos outros sem ninguém saber, né? Aliás, alguém deu uma instrução que quando a gente receber famílias em casa, diz que o casal tem que ficar um de frente pro outro e nunca um do lado do outro. Sabia disso? Uma Porque piscada. para se precisar de alguma comunicação, um se comunica, que se estiver de frente, um comunica com o outro e a visita nem percebe. Porque o casal tem essa atividade, ele se comunica, ele está lá na igreja, está lá no culto, os dois se conversam, né? Os dois se conversam lá e ninguém percebe, porque eles têm uma atividade, têm uns códigos de comunicação que só os dois entendem, né? E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, quando o casal desfruta dessa intimidade, dessa comunicação. Mas eu finalizo aqui com a terceira lição que nós vemos aqui na parábola das dracmas. A primeira, que foi a percepção da falta. A segunda, que foi que ela agiu para recuperar aquilo que havia perdido. E a terceira, irmãos, foi a celebração. Veja que depois que ela encontrou novamente a dracma, diz que ela chamou as amigas, vizinhas, diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Isso fala de celebração. Uma coisa que nós precisamos fazer na nossa família, irmãos: celebrar as conquistas. Ainda que possam ser pequenas conquistas, mas a gente precisa celebrar. E de repente não for só com a gente, mas de repente até convidar. Aqui ela convidou até os vizinhos, convidou até as amigas. Porque acontece muito que às vezes no momento da dificuldade a gente faz um Deus nos acuda, né? E proclamamos aos quatro ventos, e ora por mim, eu preciso de vitória, eu preciso da resposta de Deus, e fala com o pastor, e pede oração, e é um tropé. Aí Deus faz a bênção, Deus dá a vitória, irmão. Deus dá a vitória. Aí a gente nem fica sabendo. Eu, enquanto pastor, já aconteceu o caso, irmão, Deus está 2 meses orando por a solução de uma pessoa que pediu para mim. Eu encontro, irmão, como é que tá lá? Tá... Não, pastor. Já faz mais de mês. Ô abençoado. Ô abençoado. Mônica. Né? Na igreja Deus de Amor, né? Lá no Brasil, ele instituiu na época, eles tinham o Conte a Bênção. Isso é muito interessante, porque tinha um programa lá, e conte a bênção, conte a bênção, conte a bênção, porque às vezes a gente só conta a tribulação. Quando chega a bênção a gente não celebra, a gente não conta. Então na parábola das dracmas aqui, tem uma lição para nós enquanto cônjuge, enquanto família. No momento da dificuldade, estamos nas nossas forças, nossas pelejas, mas recebeu a bênção, recebeu uma conquista, recebeu alguma coisa. Eu vi que há pouco tempo aqui, teve aqui o filho do pastor Davi e a irmã Madana aqui, que foi a formatura, né? E eu vi lá, eles foram lá, aquela celebração, irmão, tem que ser celebrado mesmo, irmão. Tem que ser celebrado.
Então, que nós, enquanto casais, enquanto famílias, nós também não vamos perder essa capacidade de celebrar as bênçãos. Proclamar, até porque também, com isso, o nome do Senhor é glorificado também. Aleluia. As pessoas são edificadas também. Muitos que às vezes estão passando por uma dificuldade, você vai ali, você vai proclamar a bênção que você recebeu de Deus, a vitória que Deus te deu. Aí alguém vai pensar assim, nossa, se Deus deu vitória para eles, a minha bênção vai chegar também. E é assim, glória ao nome do Senhor. Então celebremos. Aleluia. Data de aniversário de casamento não pode passar em branco. Irmão, tem cônjuge que nem se lembra. Que isso, irmão? Vigia na terra, meu filho. Vigia. E outra, quanto mais tempo vai passando, mais celebração. Porque hoje, um casal hoje com 25 anos de casado, 30 anos, 35 anos, irmão, isso aí é para ser comemorado. Isso é para fazer uma estátua. Na igreja, né? Orar, agradecer a Deus, proclamar os 4 cantos da terra. Porque tem gente achando, proclamando aí, que o casamento fracassou, faliu. Mas nós estamos aqui para testemunhar, e cada ano que nós completamos juntos de cônjuge, nós temos que perder a bandeira dizendo que o casamento e a família não faliu não. Deus está conosco para nos dar vitória. Então precisamos celebrar, em nome do Senhor, meus irmãos. Então eu os convido nesta manhã a celebrar. A celebrar aniversário. Quando a gente vai completando mais idade, né? A gente não vai querendo demonstrar muito a nossa idade, né? E se não tiver cuidado, a gente quer nem celebrar. Celebre! Ah, eu tenho 70 anos, vou celebrar. Celebre, porque muitos não chegaram, muitos morreram com 40. Você está com 70, é para celebrar. Deus está te dando o privilégio de vivenciar muitos anos. Não importa quantos anos. Celebre o seu aniversário. Celebre a vida, glória a Deus. A vida para ser celebrada. Nós estamos vivendo uma cultura de morte, no aborto, no suicídio, né, e tantas outras coisas proclamando a morte. Mas nós somos os proclamadores da vida. Aleluia. Nós somos os celebradores da vida. Nós somos os celebradores da família. Então eu convido a você a celebrar. Faça festa, seja festeiro na sua casa. Não importa, porque alguém, não importa que alguém de fora não vai, para eles não pode não significar nada, mas não é para eles. É para você, você sabe o que custou isso que você alcançou. Então não é. Pode convidar, quem quiser compartilhar, pode convidar. Mas o negócio é vocês. O valor, quem vai dar a dracma que estava perdida, é você, não é os outros. O valor quem dá as nossas conquistas somos nós, irmãos. Não são os outros. Os outros nem sempre darão valor. Para os outros, de repente, pode ser uma bobagem. Mas para nós não é. Né? Tem gente que hoje ter filho é uma bobagem. Né? Tem gente que hoje que tem um casamento no papel é bobagem. Para isso tudo é bobagem. Para nós não. Para nós é bênção. Aleluia. Para nós filho é bênção de Deus. Glória a Deus. Para nós o casamento é bênção de Deus. Nosso cônjuge é bênção de Deus. Tudo para nós é bênção de Deus. E nós precisamos celebrar isso. Em nome do Senhor. Então não deixe passar datas em branco, irmãos. Né? Nem que for lá um bombom, né? Porque às vezes a gente está numa situação de dificuldade financeira, não dá. Quando eu faço celebração aqui, não precisa ser coisas, né, pomposas, não. Pode ser coisa simples. Mas que está ali para agradecer a Deus, para louvar a Deus, cada passo, cada vitória, cada conquista é para ser celebrado juntos. E glorificando o nome do Senhor. A Bíblia fala assim, ó, como ações de graças, né? A gente precisa ter ações de graças. Ações de graças. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Por tudo que o Senhor vai nos concedendo na nossa vida. E eu quero finalizar essa parte aqui dizendo isso, mais uma vez.
celebremos a vida, celebremos o nosso casamento, celebremos as nossas conquistas. E chame o pastor, viu? Chama o pastor. Tá? Porque tem gente que só chama o pastor na hora para ir lá no hospital, na hora da enfermidade, fica até 2 horas da manhã aconselhando. Não, chama o pastor também, né? Ele gosta de comer um churrasquinho, né? Chama o pastor para um dia também para não... Porque a gente contra o pastor, a gente já está até meio traumatizado, meu. Quando alguém chama o pastor, meu, já vem problema, né? Mas chama um dia o pastor, sem problema não. O que está acontecendo, meu irmão? Por que você me chamou aqui? Não, pastor, graças a Deus que hoje eu chamei o senhor aqui só para nós se alegrar. Olha que bênção, irmão. Por favor, identifique a causa da chamada. Né? Só para se alegrar hoje, pastor. Hoje não é problema. Hoje não é. Hoje é só o pastor precisa disso, né? Os filhos que estão aqui, chame, leva os seus pais para celebrar eles. Eu fiquei muito feliz quando um dia eu visitei meu filho. Ele falou assim, ó, ele nem está ainda com muita vantagem financeira, mas ele falou, pai, hoje eu quero levar o senhor e a mãe no melhor restaurante aqui da cidade e vai ser por minha conta. Aleluia. Né? E os irmãos sabem que na nossa dificuldade financeira, quando eu ia com meus filhos num lanche, a gente começa, não é pela comida, né? A gente começa pelo preço, né? A gente abria lá, não tinha recurso, ia olhando lá, a gente ia olhando a tabelinha aqui, o valor, não o que é. Ia olhando a tabelinha aqui. Aí eu cheguei lá no restaurante, já ia olhando a tabelinha, falei, pai, hoje o senhor não vai olhar a tabelinha não. Esquece a tabelinha aí. Hoje não se preocupe com o valor. Hoje aqui, pede o que o senhor quiser aí, porque eu quero agradecer a Deus. Irmão, que coisa, eu fiquei muito feliz. Nem tanto pelo restaurante, porque o negócio era tão chique lá que eu nem sabia direito como é que fazia aquele negócio lá. Mas amém, glória a Deus. Mas a ação de celebrar com os pais. Então, filhos que estão aqui, deixa essa palavra de conselho também. Meu Deus, quanto que seus pais já lutaram para que você pudesse alcançar o que você alcançou. Por que não você uma hora dessa, dá um presente de aniversário para eles, paga uma viagem, né? Sei lá, faz alguma coisa. Mas celebre a vida dos seus pais, o agradecimento, a gratidão, né? Enfim, isso é maravilhoso no seio familiar. E que Deus abençoe a cada um de nós nesta oportunidade. Amém, meus queridos? Amém. Oremos ao Senhor Deus. Senhor, te louvamos, Pai, por esta manhã tão especial que o Senhor nos preparou para estarmos aqui, falando a Tua palavra, compartilhando, Senhor, com esses casais, com essas famílias, a Tua palavra, Senhor Deus. Querido Senhor, o Senhor vai abençoar, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, a sabedoria, essa sensibilidade, para percebermos o Senhor quando estivermos perdendo algo na nossa família, no nosso casamento. Que nós possamos, Deus, ter a coragem, a sabedoria, a decisão para tomarmos as decisões que forem necessárias e usar os meios que forem necessários, meu Deus, para que possamos manter, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Eu oro, Senhor Deus, por cada casal aqui nesta manhã. Eu oro por cada família, Senhor, nesta manhã. De uma maneira toda especial, o Senhor vem abençoar. E eu oro especialmente pela intimidade, Senhor, de cada casal, Senhor Deus. Que eles possam desfrutar de uma intimidade plena, Senhor Deus, espiritual, na Tua presença, emocional, com companheirismo, em um com o outro, na atividade financeira e na atividade sexual. Senhor Deus, venha abençoar, que eles possam desfrutar, Senhor, das ricas bênçãos que o Senhor Deus tem preparado para a família e para o casal. Com essa proteção do Senhor Deus sobre cada vida. Senhor abençoe os filhos, aqueles que os têm, os netos. Abençoe cada um, Senhor Deus. Senhor abençoe também materialmente os seus filhos, dando vitória em tudo, meu Deus, e que eles possam alcançar os seus objetivos, aquilo que almejam, que eles possam alcançar, Senhor Deus, e possam celebrar, meu Deus, as conquistas, as vitórias, glorificando o nome do Senhor e testificando que o Senhor é fiel
que o Senhor é bom. Aleluia. E que a sua bondade, ela permanece para sempre. Aleluia. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada família nesta manhã. E não só hoje, mas para todo sempre. Amém.